Vamos começar aqui o nosso momento hoje de adoração, de estudo da Palavra de Deus. Esse é um assunto que eu tenho estudado, tenho refletido muito. Eu queria compartilhar com vocês sobre uma história que aconteceu com Saul, o rei Saul, né? Há cerca de quase 4.000 anos atrás, mas que tem muitos princípios que estão acontecendo no cristianismo hoje, que nós podemos tirar dessa história e aprendemos a não cair no mesmo erro que Saul caiu, que os cristãos estão caindo hoje também. Saul era um cristão, né? Pelo menos da boca para fora. E eu queria agora orar com vocês para começar esse estudo. Santíssimo Deus, vamos abrir agora a Tua Santa Palavra. Nos ajude, Pai, a aprender de verdade o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Nos instrua e nos ensine com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a vida ela é feita de cerimônias, não é? De sim, festas e rituais. Por exemplo, eu duvido aqui, de todos os irmãos que já casaram, dificilmente alguém aqui não fez uma festa depois, não é? Um lanche ali, o povo gosta de comida, né? Eu não sou muito chegado nessas coisas não, sabe? Mas tem gente que gosta de onde tem comida a pessoa tá, né? Festas são assim, a pessoa o seu filho nasce, faz aniversário todo mês, não é? Às vezes ali no primeiro ano, né? Todo mês tem uma comemoração, 1 mês de vida, 2 meses, depois passa a ser uma vez por ano, né? Porque senão fica muito caro, né? Mas sempre tem festas, né? Rituais para comemorar as coisas. E essa semana eu vi algo que me chamou a atenção. Eu acho que o problema não é aqui não, Paulinho. O problema não é lá não, é aqui mesmo. Se você puder passar para mim ali, porque ele não está passando aqui não. Algo interessante que a gente pode perceber é que eu vi o seguinte. De acordo com o estudo, quanto mais caro for o casamento, maior vai ser a chance do divórcio. Ou seja, né, geralmente quanto mais a pessoa está gastando para exibir, mostrar para os outros alguma coisa, é porque está faltando alguma coisa naquela relação, né? Esse estudo mostra que as pessoas que gastaram mais de 100 mil reais com a festa, absurdo, né? Assim, para mim é absurdo, né? Mas tem gente que tem condição de fazer isso. Quem gastou mais de 100 mil reais tem mais de 50% de chance de divorciar. Aí vai diminuindo, entendeu? Quem gastou cerca de 50 mil, aí é 40 e pouco por cento. E aí, quem gastou de 1.000 a 5.000 reais são os que têm mais chance de continuar junto. A porcentagem Deu certo, né? E realmente, eu estava vendo lá, as pessoas comentaram, ó, nós casamos no fórum, voltamos para casa de bicicleta, ele pedalando, eu na garupa. Entre altos e baixos, já são quase 22 anos de casados. Ou seja, quanto menos cerimônia, não é? E exibição, geralmente mais tem amor ali. Gente, não estou falando para vocês serem mesquinhos, né? Não. Se for casar, me chama para a festa, tá? Fiquem tranquilos. Mas a questão é, quanto mais o ser humano procura para exibir, mostrar algo exteriormente, porque está faltando o quê? Geralmente, quer preencher algum vazio ali. Outro alguém comentou assim, né? Se não casar, a chance de divórcio é 0. Ele foi direto ao ponto. Mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque quando nós olhamos para as cerimônias, elas devem acontecer, porque o casamento é uma cerimônia, não é? Agora, quando a gente multiplica demais as cerimônias ou quer tornar elas grandes demais, como aconteceu algumas vezes na Bíblia com o povo de Deus, é porque estava faltando alguma coisa na vida deles e eles queriam preencher com aquilo. Você vê, por exemplo, nos últimos anos aí, um dos maiores humoristas do Brasil casou com uma cantora, foi uma das festas mais gigantescas que houveram no país, e o casamento durou nem 2 anos direito. Já estão divorciados. Por quê? Quando nós olhamos para a vida de Saul, aconteceu algo que se chama quando você troca a obediência e o amor pelas cerimônias e pelas festas, como se fosse enganar a Deus, né? Fazendo grandes cerimônias. Eu queria ler com vocês a experiência de Saul, quando ele tinha acabado de assumir o reino de Israel. Não era vontade de Deus que Israel tivesse um rei, mas em 1 Samuel, vamos lá, antes do livro de Reis, Deus escolhe esse homem, Saul, e Saul, a princípio, ele parece ser um homem humilde a seus próprios olhos, mas com o tempo ele vai começando a confiar em si. E Deus já tinha dito, no capítulo 15, nós vamos ver, que Deus já tinha dito que ele um dia destruiria os amalequitas. Porque no caminho de Israel, do Egito,
até Canaã, os amalequitas foram um povo que perseguiram o povo de Israel. Então Deus já tinha dito, um dia eu vou exterminá-los. E agora, Deus manda uma ordem para Saul, por meio do profeta Samuel. Chegou o momento de exterminar os amalequitas. Eu queria ler com vocês, nós já oramos, a partir do versículo 1. Disse Samuel a Saul: o Senhor me enviou a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, porque ele se opôs a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora, Saul, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Eu não vou entrar nos méritos aqui, porque Deus ordenou isso, porque nós sabemos que Deus sempre dá um período de graça muito grande e esse povo não se arrependeu. E agora, qual que era a ordem de Deus? Era para destruir só uma parte ou tudo? Era para sobrar alguma coisa? Não. Mas vamos ler o restante da história. 1 Samuel 15, verso 9. Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: me arrependo de ter constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou. Toda a noite clamou ao Senhor. Então Samuel agora fica triste, O Senhor acabou de me enviar para ungir Saul como rei, e a primeira coisa que ele faz é desobedecer a ordem de Deus. Deus mandou destruir tudo, mas eles viram que tinha cordeiros muito bons ali para serem destruídos e pegaram para eles. E o próprio rei Agag, em vez de destruir, eles poupam a vida dele também. Talvez para humilhá-lo mais, Mas não era isso que Deus tinha falado. E agora, quando nós olhamos o restante da história, a partir do versículo 20, olha o que acontece quando Samuel chega até Saul. Diz assim: então disse Saul para Samuel: pelo contrário, eu não fiz o que é mal aos olhos do Senhor. Olha o que ele diz: dei ouvidos à voz do Senhor. Eu segui o seu caminho. Olha a mentira, Pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que foi designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender a Deus é melhor do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Interessante que, quando Samuel chega pela manhã, aonde Saul estava com o povo de Israel, Saul já chega, sabe quando a pessoa está com medo já de alguém descobrir? Sabia que tinha feito errado? Ele já chega assim: bom dia, Samuel, está no verso 12 e 13. Eu executei as ordens do Senhor. Aí Samuel vira e fala: e esse barulho aí que eu estou ouvindo de animais aí? Eu estou ouvindo uns bichinhos aí fazendo barulho aí, uns cordeiros, uns carneiros, uns bichinhos. E aí, interessante que lá no verso 9, fala que Saul e o povo pouparam melhor. Mas quando Saul vai explicar, lá no versículo 21, ele fala que quem que poupou? Foi o povo que pegou, eu não fiz nada. O povo que trouxe as coisas boas para cá. Eu obedeci ao Senhor. E agora, ele usa uma desculpa, olha só. Como eu desobedeci a Deus, eu vou agora usar esses animais por quê?
para sacrificar para Deus. Mas Deus não pediu sacrifício nenhum. Deus pediu obediência. Gente, esse espírito de justificação, ele acontece no cristianismo desde sempre. Quando houve o pecado aqui na Terra, a primeira coisa que Deus estabeleceu depois do pecado foi o sacrifício de animais, não foi? Lá com Adão e Eva, Abel e Caim. Só que os pagãos, Caim e sua descendência, Enoque, Lameque e os que vieram, o Enoque de Caim, né? Não o Enoque do bem. Bem dois. Esses pagãos, eles começaram a oferecer os animais com a visão errada. Não é aquela visão bonita que a Bíblia mostra. Deus me ama tanto que ele descerá aqui na terra e o Cordeiro de Deus vai ser morto no meu lugar. Não era assim. O que eles pensavam? Deus não ama a gente. Nós temos que atrair e alcançar a Deus por meio de sacrifícios. Quanto mais comida a gente dá para Ele, mais Ele vai nos dar o que a gente quer. E essa ideia foi passando de geração em geração. O povo não mais oferecia sacrifícios em gratidão a Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas agora era para comprar Deus, entendeu? Então, por exemplo, eu desobedeço a Deus, a minha vida está toda errada. Muda muita coisa, né? Agora eu pego esse sacrifício e levo até o altar e ofereço para fazer o quê? Estou em paz com Deus, né? A cerimônia foi realizada e volto para casa tranquilo para continuar cometendo os mesmos erros e pecados. Não houve transformação de coração. Mesma coisa no casamento, né? Faz a cerimônia linda para todo mundo lá, aí chega em casa, o primeiro dia já é briga, o segundo dia, briga de novo. Gente, Deus fala que Ele preferia sacrifícios ou obediência? Obediência. Olha o que diz o livro Patriarcas e Profetas. Sem arrependimento, sem fé e sem um coração obediente, as ofertas eram inúteis. Deus precisa de comida, gente. Ele fala lá nos Salmos: mesmo que vocês me oferecessem todos os animais do mundo como alimento, eu não pedi isso para vocês, eu não preciso disso. Eu quero um coração obediente. Era isso que as ofertas queriam ensinar. Olha o que diz: não importa quão zelosos os homens possam ser em sua observância de cerimônias, o culto todo bonito, arrumadinho, o Senhor não vai aceitar se você persistir em deliberadamente violar um dos seus mandamentos. Então, quanto mais o ser humano desobedece à lei de Deus, como é que ele tenta preencher esse vazio para ganhar e apaziguar a situação com Deus? Faz grandes cerimônias. E culto mais culto, e assim eles foram aumentando as suas cerimônias religiosas. E isso, gente, isso acontecia com o povo de Israel também. Olha só, eu queria abrir com vocês, vamos lá? Como que essa experiência de Saul se repete com o povo de Israel anos mais tarde? Isaías capítulo 1. Primeiro capítulo de Isaías, Deus está reprovando Israel pelos mesmos pecados cometidos por Saul. Isaías capítulo 1, logo após ali os Salmos. Vamos ler juntos do versículo 10 ao 17, a condenação à hipocrisia. A minha versão diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. 11. De que me serve a multidão de seus sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vocês vêm comparecer perante mim, quem que pediu para vocês somente pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também a festa da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma aborrece.
são pesadas para mim e sou cansado de sofrer essas festas. Porque quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não escuto, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de mim, dos meus olhos. Parem de fazer o mal, aprendem a fazer o que é bom, o bem, atendam à justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa das viúvas. É forte essas palavras que Deus usa. Mas é a mesma situação de Saul. O povo estava desobedecendo a Deus, estava cheio de pecados, fazendo o que era mal, e eles iam lá, e quanto mais pecados eles cometiam, mais eles aumentavam o número das cerimônias, das ofertas, para ver se conseguia ali enganar a Deus e os outros também. Porque quem olha para mim fala que olha que bonitinho, né? Todo lá na igreja, todo dia. E aí, Deus fala que abomina. Porque o que Deus queria é que eles se lavassem dos pecados, que eles fossem purificados e aprendessem a fazer o bem. É isso que Deus quer. E isso, irmãos, acontece várias vezes na Bíblia. Olha o que Miqueias pergunta para Deus. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Será que se eu der o meu primogênito, meu filho, matar ele por causa do meu pecado? Será que se eu der o fruto do meu corpo, né, ou seja, o meu filho, pelo pecado da minha alma, Deus vai aceitar? O que ele pede de nós? Sacrifícios? Olha a resposta de Deus. Ele já mostrou a você, Miqueias, o que é bom. O que o Senhor pede de você é que você pratique a justiça. Que você ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Alguns têm aquela ideia, né? Jesus agora, no Novo Testamento, vem para dizer que sacrifícios não são mais necessários, né? Gente, isso aqui, a Bíblia inteira ensina isso. Aquele sistema de sacrifícios lá que Deus instituiu para o povo de Israel, tinha um objetivo: levar eles à obediência. Deuteronômio 6 fala isso. Mas o povo entendia isso? Não. E por que isso tem a ver conosco hoje? O próprio Deus fala no livro dos Salmos. Olha aqui, falando para Deus, tá? Isso aqui é Jesus falando para Deus. Sacrifício e ofertas não? Como assim Deus não quer isso? Aí ele fala: o Senhor abriu os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelos pecados não requeres. Deus não pede sacrifícios. Como assim? O que ele pede então? Aí Jesus disse. Isso aqui é Jesus, porque Paulo cita isso lá em Hebreus e fala que é Jesus falando. Jesus disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu? O que Deus prefere então do que sacrifícios? Fazer a vontade dele. Ter a lei dele no coração. Saul tinha isso? Não. Aí ele queria fazer sacrifícios para o quê? Para manter ali a média. Mas isso não vai levar ninguém para o céu. O que isso é importante, gente? O culto que é uma cerimônia, correto? É importante vir ao culto? É uma ordem de Deus? Sim. Só isso aqui é suficiente? Deus não pede sacrifício. Por mais que nós tenhamos que fazê-los. Ele pede, acima de tudo, obediência. E eu queria agora ler com vocês um texto, lá em Jeremias, capítulo 7, do 21 ao 24. Vamos abrir lá Jeremias, porque esse texto para mim é o mais claro sobre esse assunto. Por que Saul estava tão condenado em seu ato? Jeremias, está logo depois de Isaías aí. Jeremias capítulo 7. Deus ele vai aqui na raiz do problema, desses muitos sacrifícios que eram oferecidos. Capítulo 7. Fala igual a Deus, preste atenção no que eu digo. Jeremias 7, verso 21. Jeremias 7. Olha o que Deus diz a partir do verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntem os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei a carne deles. Olha o 22. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do
Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. 23. Mas isso foi o que eu ordenei para eles, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Gente, lá quando Deus tirou Israel do Egito, e no Monte Sinai deu os seus 10 mandamentos, Ele não ordenou para eles todo o sistema de sacrifícios? O livro de Levítico, né? Foi dado no Monte Sinai. Como então que Deus fala aqui agora que Ele nunca ordenou nada, nunca pediu para vocês sacrifícios? Parece contraditório, não é? No dia que eu tirei vocês do Egito, eu não falei nada sobre holocaustos e sacrifícios. Porque quando você vai ler o livro de Êxodo, antes de Deus falar de qualquer sacrifício, holocausto, animais, que está lá em Levítico, a primeira coisa que Ele fala com Israel, Êxodo 19, no verso 4 ao 6 é o quê? Dai ouvidos à minha voz. Aí no capítulo 20 Ele dá o quê? Os 10 mandamentos. Primeiro, a obediência. Depois Ele mostra os sacrifícios. O povo esqueceu da primeira parte, de obedecer a Deus, e ficava agora só oferecendo sacrifício. Então Deus meio que fala de maneira exagerada, sabe? Eu nunca pedi para vocês sacrifícios. O que eu pedi é obediência. E como que o mundo hoje cristão está vivendo essa mesma realidade? De muitas cerimônias e pouca obediência. Queria mostrar para vocês algo. Eu vou até conferir aqui no texto. Eu sei que está difícil de ver, mas o que é isso aqui, gente? Ah, facilita, né? Isso é um show. Mas o que entristece é que isso aqui não é um show secular, tá bom? Isso aqui é uma igreja cristã, evangélica. E o que isso tem a ver com o assunto que nós estamos estudando aqui? Essa igreja aqui, e essa aqui, ó, essa aqui, se chama Saddleback Church. É uma igreja protestante, evangélica, lá nos Estados Unidos. No Brasil tem várias parecidas já, né? Nesse mesmo modelo. Essa aqui é uma outra também, que segue o mesmo modelo de cultos. Na verdade é um estádio, né? Mas é uma igreja. Chama Mega Church. São as igrejas gigantescas. É um espetáculo, é uma cerimônia assim, igual aqueles casamentos ricos, né? Maravilhosa. E uma dessas igrejas, chamada Willow Creek, ela é uma igreja que estava crescendo muito nos Estados Unidos. Por quê? A cerimônia é linda. A pessoa vai lá, faz o ritual, o sacrifício, a cerimônia ali, encontra com Deus, chora, se emociona. A pergunta que eu faço, eu já sei a resposta, né? Essas igrejas ensinam as pessoas a obedecer o que está aqui? Um sermão muito superficial mesmo. Só fala quanto que Deus te ama, quanto que você é bom, e dá uma levantada aí no seu egoísmo. E não ensina a obedecer a lei de Deus. E aí o povo, igual Saul, tá todo mundo desobedecendo a Deus, não quer mudar de vida, mas quer estar em paz com Deus, sabe? Quer mostrar pro povo que é cristão, que é evangélico. Então vai na igreja, participa dessas cerimônias, e as igrejas cresciam. A obediência só diminuía, né? Até que chega um momento, e os adventistas inventam de ir aprender com essas igrejas. Vários pastores foram participar das aulas que eles davam. Essa é a Saddleback, e tem a Willow Creek, que é uma outra do mesmo modelo. E começaram a participar das aulas. Isso aí é década de 90, tá? Antes de eu nascer. Olha, se eles estão crescendo, nós queremos saber como é que faz para a igreja crescer. E foram trazer esses métodos. E fundaram uma igreja lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil fundou uma, mas já começou a dar errado já, porque do ano passado para cá já tá diminuindo. Já viram os frutos, né? E fundaram uma igreja lá nos Estados Unidos chamada The One Project, o Projeto da União. Já estão lembrando da ideia, né? União, né? E hoje, essas igrejas, uma delas era a igreja de Damasco, adventista, lá nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu com essas igrejas? Começaram a imitar esses modelos de cerimônias? Hoje são igrejas que guardam o domingo. Eram adventistas. Começou trazendo uma cerimônia de lá, né? E quanto mais cerimônias, menos obediência. Porque Deus não pediu sacrifícios. Deus pediu obediência. Então tem algumas igrejas aqui, ó. A igreja adventista de Oregon, de Maryland, Colorado. Hoje são igrejas guardadoras do domingo.
eram adventistas. Mas começou copiando esses modelos de adoração, porque eles não foram fundados na palavra de Deus, esses modelos. Foram fundados naquilo que chama a atenção do povo, igual um programa de televisão, por o povo não obedecer, mas ficar o quê? Hipnotizado. A gente vai ter até um dia sobre isso, um JA. Como é que hipnotiza mesmo. A música que eles tocam. Essas cerimônias. Gente, na época que Jesus veio aqui na Terra, o povo de Israel estava assim. Tem um texto desejado de todas as nações, que fala que Jesus entrou lá em João 7, na festa dos tabernáculos. E o santuário, o templo de Jerusalém, cheio de músicas, cores. E para tudo quanto é lado, Jesus olhou para aquilo ali e falou: hipocrisia. Eu queria um povo que tivesse um coração obediente. E eles estão só aumentando os rituais, as festas, mas eles não podem enganar aquele que lê os corações. E é por isso que eu queria finalizar com vocês lendo um texto de Amós e alguns outros, que se aplica exatamente para os dias de hoje, mas foi escrito para Israel. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção. Afastem de mim o som das suas canções, a música das suas liras. Em vez disso, o que Deus pede? Ele pede retidão, justiça, que é a obediência à sua lei. Nós somos justos de verdade pela atuação do Espírito Santo? Ou buscamos somente enganar a nós mesmos com cerimônias oferecidas a Deus, como Saul fez? As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força. Qual que é a força da igreja? A obediência. Deus avalia a sua igreja não pelo tamanho do templo, pelas músicas tocadas, mas pelo coração dos membros. E é justamente quando os princípios do reino de Deus são perdidos de vista, que nós não obedecemos mais, é nesse momento que as cerimônias se tornam numerosas e extravagantes. Como eu falei no começo, quando falta amor demais no relacionamento, o casal quer mostrar demais para os outros, né? Quando você vê que está postando talvez foto demais na internet, de tudo que está fazendo, porque por alguma coisa ele está querendo mostrar para as pessoas alguma coisa. Deus não quer que você viva de aparência. Cerimônias, sacrifícios, Ele nunca pediu. Ele requer um coração obediente. Então o que Paulo fala no Novo Testamento, né, sobre a salvação pelas obras, e sobre tudo aquilo que envolve sacrifícios, né, é justamente isso. Os judeus que tentavam comprar a Deus por meio de sacrifícios. Mas Deus avalia a sua igreja de acordo com o crescimento dos seus membros no conhecimento de Cristo. É isso que vale para Deus. Deus avalia a igreja segundo o seu progresso na experiência espiritual. E a experiência espiritual não se dá somente em vir aos cultos e cerimônias, mas é de você no seu dia a dia, é de domingo a sexta, obedecer a Deus, ser uma luz no mundo. Isso que para Deus é importante. E Saul desobedecia durante a semana, mas queria fazer o culto para Deus ali, para todo mundo olhar e falar: olha como o líder é espiritual. É por isso que uma congregação, ela pode ser a mais pobre da terra. Ela pode não ter atrações de exibição exterior, mas se os seus membros possuem os princípios do caráter de Cristo, são obedientes, os anjos se unirão com eles em seu culto. Deus não quer grandes cerimônias, Ele quer o caráter de Cristo em nós. O louvor e as ações de graças do coração agradecido vão subir a Deus como uma suave oferenda. Ele vai aceitar os sacrifícios quando você e eu formos obedientes à sua palavra. É por isso que 1 Samuel 15, 22 nos diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu termino esse culto de hoje com as palavras do pastor Fernando Canari, um pastor adventista que estudou muito sobre essas cerimônias e festas que são feitas no mundo cristão para atrair pessoas. E ele vai dizer o seguinte: a participação em formas e cerimônias não é a mesma coisa que adorar a Deus. O verdadeiro culto, ele pode existir sem a liturgia aqui na igreja. Ele diz que aqueles que reduzem a sua experiência religiosa somente às formas externas de adoração
não serão salvos. Porque a salvação não depende de participar de uma cerimônia ou de um culto. Mas os frequentadores da igreja devem ter em mente que Deus deseja amor e não sacrifício. Conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Oséias 6, versículo 6. Então, se a minha salvação não depende de vir aqui participar da cerimônia, qual que é o segredo? Oração, estudo da Bíblia e prática. É isso que Deus pede de você. Embora a música, as cerimônias e os rituais tenham seu lugar na vida do cristão, tem JA, tem culto, tudo isso acontece. Mas muitas pessoas têm dificuldade em entender que a alegria do culto deve gerar uma obediência a Cristo no dia a dia. A adoração deve ser a experiência da sua vida e não um momento aqui. E é por isso que, resumidamente, a adoração é uma experiência interna que ocorre no seu coração quando você decide obedecer a Deus. E nenhuma liturgia aqui, nenhum culto, nenhuma cerimônia ou forma pode transformar um coração desobediente. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que quer mudar o nosso coração e que possamos não repetir aquele erro, de Saul, que é fazer grandes cerimônias, porque quanto mais caro o casamento, maior a chance de dar errado. Preocupe menos com cerimônias e mais em obedecer a tudo que Deus pediu de nós. É isso que Ele pede, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Porque se pudéssemos resumir o plano da salvação em uma palavra, em uma frase, seria: obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos juntos agora cantarmos o hino do inário que fala justamente sobre isso. Obedecer é melhor que sacrificar. Ajuda toda a lei cumprir.
comparar com o relacionamento entre nós e o cônjuge. Se o marido ou a mulher sempre está levando a pessoa para o melhor restaurante, cada dia chega em casa com um presente diferente, mas se ele não e ela não tratam um ao outro com amor, essas coisas vão resolver o problema do casamento? E trai, e mente, e não ajuda em nada em casa, mas toda semana leva no melhor restaurante, né? Vai comprar o coração da pessoa? Não vai. É isso que Deus fala. Melhor é obedecer do que sacrifícios. Que possamos sermos bons cônjuges de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Que possamos dar aquilo que Ele pede, o que Ele precisa, e assim seremos felizes de verdade. Vamos orar? Senhor, assim como era nos dias de Israel, hoje várias igrejas estão preocupadas mais com as cerimônias, em fazer um culto aparentemente perfeito, como se fosse uma festa, um show, que deixa os sentidos até confusos, de tantas músicas e coisas que fazem os seres humanos achar que aquilo ali vai comprar o coração de Deus. Mas o que o Senhor pede para nós é o mesmo que o Senhor pediu para Saul: obediência à sua voz. Porque assim como o Senhor nunca pediu para Israel sacrifícios sem obediência, o Senhor não vai pedir para nós quando o Senhor voltar. O Senhor não vai perguntar quantos cultos nós frequentamos. O Senhor vai perguntar o quanto nós somos fiéis à Tua palavra. Se nós obedecemos à Tua revelação, ou como Saul, criamos desculpas para falar: Senhor, isso aqui não dá para obedecer, não, isso aqui não serve, essa parte aqui não dá. Nós não devemos escolher qual parte nós vamos obedecer. Nos ajude a sermos servos fiéis ao que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. E nos encontramos no treinamento logo mais. Daqui a pouco.